vamos seguir aqui a pauta, que vamos falar agora sobre Lula, né? E também, vamos falar aqui também um pouco sobre o debate eleitoral, né? A eleição de 2022 já começou, né? Nós estamos vendo aí Lula dando entrevista em podcast, Moro dando entrevista aí praticamente todo dia em alguma revista, algum jornal, especialmente também o antagonista que serve para Moro, né, basicamente. E nessa semana, né, em live especial, o presidente Bolsonaro ele respondeu aos ataques e acusações de Sérgio Moro. Segundo o ex-ministro, Bolsonaro teria comemorado a soltura de Lula. O presidente reagiu em sua live dizendo que Moro fez papel de palhaço e está mentindo. E que aprendeu rápido, né? Moro aprendeu rápido com a velha política. Já Lula, no podcast realizado no Podpah, né, desafiou Moro a dizer em que ele roubou e também disse que Bolsonaro é anomalia. Né? Já o apresentador José Luiz da Atena desistiu de se filiar ao PSD por conta da possível aliança de Alckmin, que vai para o PSD, com Lula. No caso, o Alckmin seria vice de Lula e disse também, né, da Atena, que vai apoiar João Dória. Bom, né, como é que vocês veem essa situação aí? Né? Tá eu não vou dizer a palavra aqui, mas está verdadeiro um pandemônio esse cenário político aqui eleitoral do Brasil. Cara, sobre o Alckmin e o Lula, é o que o professor Olavo já falava 20 anos atrás, né? O fechamento do Teatro das Tesouras, né? Provando aí para as pessoas que sempre falavam que o PSDB era um partido de direita, um partido conservador, que é uma mentira escrachada e todo mundo sabe muito bem disso. Só os aproveitadores políticos falam isso. Na questão do Moro e do Bolsonaro, uma desavença que foi criada pelo ex-ministro e assim, ele tá aprendendo com a velha política, mas porém todo mundo sabe que infelizmente o Sérgio Moro ele não vai ter chance nessa eleição, porque ele ficou com um praxe de traidor muito grande, principalmente entre os eleitores que tinham como a esperança na Lava Jato. E quando eles veem que o Moro saiu do governo, eles acham que o Moro traiu tudo aquilo que ele fez desde o começo para ajudar esse país. Além das acusações de o Moro não ter uma pauta alinhada com a população, não é mais. Ele defendeu Roe versus Wade, que é a prática abortista nos Estados Unidos, no seu mestrado. Ele colocou uma desarmamentista no Ministério da foi? Segurança Pública, no Isso, Conselho. a Eliana Sabor, né? Se eu não me engano. Isso, Ilona Zabor. Então, é uma questão assim, pra mim, já enterrada. Essa terceira via já nasceu morta. E passo pra você agora. É engraçado, isso pra mim na verdade a campanha política começou já desde o primeiro dia do governo Bolsonaro, né? Que começaram aí, né, as ideias divergentes, né? O Moro acusar o Bolsonaro de ter comemorado a soltura do Lula é muito fácil, porque não tem como comprovar. Inclusive, as outras coisas que ele acusou o presidente Bolsonaro, ele não comprovou nenhuma, né? Interferência na Polícia Federal ainda não foi comprovado. E ele mesmo negou depois, né? Negou, E qual é a pessoa que comemora a soltura de alguém que, segundo a imprensa, está em primeiro lugar nas pesquisas? Tipo, não faz sentido algum. Só comprova, né, que a imprensa está errada, né? Ali na frente. Realmente existe muita manipulação. Em relação à fala do Lula, no que foi que ele roubou, é mais só dizer que ele não roubou. E foi absolutamente nada. Porque em tudo que o PT tocou, ele roubou. A Petrobras que o diga. E em relação a essa última aí do Datena é um fanfarrão. Ele só quer estar na mídia. Ele não vai se candidatar a nada. Porque ele não vai deixar de ganhar o salário que ele ganha na Band para ganhar 30 mil por mês. Nunca na galáxia. Então toda hora ele disse que vai se filiar a alguma coisa. Não, mas eu desisti por causa disso. Aí vai se filiar de novo. Mas eu desisti agora por causa disso. Datena não vai se candidatar a absolutamente nada. E pode ser o carro que for que ele queira se candidatar, não ganha. Então tá aí, né? As cartas estão na mesa e vamos ver como vai se desenrolar esse cenário político. Pois é, né? Eu acho também que Datena não vai. Para mim não vale nem a pena comentar Datena. Agora esse comentário de Lula aqui, falando que Bolsonaro é uma anomalia, né, que é o grosso. Ele disse o que é que Lula falou em relação a Bolsonaro aqui. Vou pegar aqui o texto para ler para vocês exatamente a fala do condenado, do criminoso aí do Lula, né? Bolsonaro é uma anomalia política no Brasil. Sabe por que ele é uma anomalia? Porque ele não deveria existir. Olha o pensamento desse mundo. Quem deveria existir era o coronavírus, né? Ele disse que graças a Deus que existe. Pois é, né? Esse é o imundo do Lula, o psicopata, né? Olha, vê o que ele diz aqui, que Bolsonaro não deveria existir. E aí completou aqui, o povo brasileiro, pela luta que teve, não era para ter uma figura tão grotesca, né? Ele é grosso, disse Lula. Vamos ver aqui como Lula se comporta. Como ele é manso, né? Como ele é manso.
Pelotas é cidade polo, né? Claro. Exportadora de viado. É isso. Cadê as mulheres de grelo duro lá do nosso partido, porra? Eu não gosto de ler, eu tenho preguiça de ler. Pelo ato, isso é questão de hábito. Não dão destaque ao apartamento do Gedel como deram no meu triplex. Eu cansei de viajar ao mundo falando mal do Brasil, gente. Era bonito a gente viajar ao mundo e falar, no Brasil tem 30 milhões de crianças de rua, no Brasil tem 30 milhões... A gente nem sabia, tem não sei quantos milhões de abortos, era tudo clandestino, mas a gente ia citando números, sabe? Se o cara perguntasse a fonte, a gente não tinha, mas a gente ia citando números. Eu não esqueço nunca, eu estava debatendo, o Roberto Marinho e o Jaime Lerner em Paris. Mas eu estava dizendo, porque no Brasil tem 25 milhões de crianças de rua. Eu era aplaudido calorosamente pelos franceses. Quando eu terminei de falar, o Jaime Lerner falou assim para mim, ô Lula, não pode ter 25 milhões de crianças de rua, Lula. Porque senão a gente não conseguiria andar nas ruas, Lula. Mas a profissão mais honesta é a do político. Sabe por quê? Porque todo ano, por mais ladrão que ele seja, ele tem que ir pra rua, encarar o povo e pedir voto. O concursado não. Se forma na universidade, faz um concurso e tá com emprego garantido pro resto da vida. O político não. Ele é chamado de ladrão, é chamado de filho da mãe, é chamado de filho do pai, é chamado de tudo, mas ele tá lá, encarando, pedindo outra vez o seu emprego. E muitas vezes consegue, outra vez não consegue. Nós vamos regulamentar os meios de comunicação desse país. Eu não fiquei mais radical, apenas fiquei mais maduro. Bom, né? Pra vocês verem, esse é o Lula real. Esse é o Lula que a grande mídia esconde de vocês. Esse é o Lula que ele chama Bolsonaro de grosseiro, sendo que ele chama mulher de grelo duro, sendo que ele faz piadinha com estupro, sendo que ele, como bem Moaz disse, o Lula, ele tem que perguntar, não é o que ele roubou, é o que ele deixou de roubar, que é quase nada, porque Lula roubou a Petrobras, Lula roubou BNDES com empréstimos bilionários para Cuba, Venezuela, dinheiro seu, dinheiro do seu imposto, que Lula mandou para países, para ditaduras mundo afora, Moçambique, Angola, que até hoje esse dinheiro não vai ser pago, porque esses países não têm como pagar essa dívida para o Brasil. Lula é um psicopata, um mentiroso, e que ele mesmo assume. E ele disse, disse que o triplex é dele. Ele mesmo disse que mentia sobre o Brasil fora do país e continua mentindo agora quando ele vai para a Europa. Esse é o psicopata que a grande mídia quer colocar para vocês elegerem novamente. Um ladrão, um condenado. Em nenhum momento o STF disse que ele era inocente. Simplesmente anulou os processos dele com base em manobras jurídicas. Então, essa é a figura do Lula. O cara que diz que agora Bolsonaro é grotesco e que não deveria existir. Claro, para Lula só deve existir aquilo que é igual a ele, aquilo que pensa igual a ele, aquilo que tem a mesma mentalidade podre que esse vagabundo tem. Então, Lula é a pior escória que existe na política brasileira e que representa essa esquerda nojenta e essa grande mídia, todo esse setor, todo esse sistema que quer voltar ao poder em nosso país para poder roubar o dinheiro do povo brasileiro. E nós vamos lutar contra isso, nós vamos denunciar Lula, nós vamos mostrar aquilo que Lula real é. Esse é o Lula real. Esse é o Lula real. Então, aquilo que a grande mídia tenta esconder, nós aqui vamos mostrar quem é o Lula verdadeiro para a população, para todos que não querem de volta o país na mão de um bando de corrupto safado, de um psicopata como esse. Flávio, você não precisa nem ir muito para trás para falar mal do ex-presidiário Lula, né? Porque ele mesmo já fala que não será um conciliador, como foi em 2005, né? Mas você percebe que o cara, ele é tão cara de pau que o maior crime dele não foi o triplex, o sítio no Guarujá, foi subverter todo um país. Aquele esquema do mensalão, por exemplo, ele comprava os deputados para votarem de acordo com as pautas dele, através do dinheiro do pagador de impostos. Se não é contribuinte, você é um pagador de impostos, porque você não tem a decisão de querer pagar ou não. Então você está financiando essa gangue sem ter a opção de sair disso ou não. Então eu peço encarecidamente que todas as pessoas prestem atenção no que está acontecendo agora, nas falas do Lula,
onde só nesse ano ele já defendeu o presidente não, né, o ditador da Nicarágua, onde ele já falou em regulamentação da mídia, das redes sociais, que ocorrem onde? Em países como Venezuela, Coreia do Norte, China principalmente, né, que o Lula deve ter feito uma escola lá na China. Então, peço encarecidamente que pensem muito bem em quem vocês vão votar, porque um cara desse para destruir o Brasil é em um ano ou menos. Pois é, só complementando aqui o raciocínio, em relação a uma coisa que ele falou, lembram que Lula falou de Rosa Weber no áudio? Lembra que Lula atacou o STF? Em nenhum momento o STF chegou lá para dizer que Lula cometeu ato antidemocrático. Nenhum momento. O STF sempre baixou as calças para Lula, sempre baixou a bola para Lula. O STF nunca partiu para cima para dizer que Lula atacou aquela instituição. E agora, quando são os conservadores que simplesmente criticam a corte, vai ter prisão, tem perseguição, tem censura, tem desmonetização, ou seja, tira o dinheiro a renda das pessoas que são influenciadoras, que fazem vídeos para o YouTube. Um completo absurdo o que a gente vê esse psicopata fazendo. Imagine, se ele tem tanto poder fora da presidência da República, imagine ele com poder. Imagine ele na presença de volta. O que é que ele não vai fazer, o quanto ele não vai perseguir quem é oposição, quem pensa diferente, quem não concorda com essa aberração, com essas aberrações que ele pratica e que ele praticou quando foi presidente do Brasil, né? E aí veio o Temer também dizer aqui que os empresários brasileiros, eles nunca reclamaram quando o Lula era presidente. Claro que os empresários brasileiros não reclamaram de Lula. Lula foi o cara que comprou praticamente os empresários do Brasil todo. Pelo menos os mega empresários, né? Porque ele faliu os pequenos e fez JBS, Oi, Andrade Gutierrez, OAS, Odebrecht, tantas, Magazine Luiza, todos esses cresceram nas costas de Lula, porque Lula dava empréstimo do BNDES, empréstimos bilionários. Estava vendo a entrevista do BNDES essa semana, do presidente do BNDES, eu esqueci o nome dele, acho que Gustavo, uma coisa assim, eu esqueci o nome do cidadão, ele falando que foram 90 bilhões emprestados para mega empresários, para JBS, para OAS, 90 bilhões! Olha quanto dinheiro Lula colocou nessas mega empresas, colocou nos bancos. E aí vem esses idiotas de esquerda dizer que Lula é o presidente dos pobres. Presidente dos pobres, que pobre, meu amigo? Quantos pobres não existem no nosso país por conta de Lula? Miseráveis, por conta dessa pandemia desgraçada que os governadores que Lula apoia mandou o povo ficar em casa. Mandaram o povo ficar em casa, mandaram o povo ficar sem renda, sem trabalho. E Lula defendendo esse mesmo discurso. Então, Lula é um hipócrita, Lula é um mentiroso, continua mostrando a sua verdadeira face, e quanto mais ele falar, melhor, porque a gente vai saber, vai conhecer ainda mais o quanto ele é mentiroso, porque a gente vai desmascarar esse canalha que quer voltar a dominar o nosso país, e nós não vamos permitir isso. Mais do que roubar todas essas estatais que o Flávio mencionou, Petrobras, e dar esses recursos para mega empresários brasileiros, foi roubar sonhos da população, né, mais pobre. Há quanto tempo a transposição do Rio São Francisco ficou para ser feita? Chegou alguém com boa intenção, foi lá e fez. Agora, uma coisa que a imprensa diz que é verdade é que Lula realmente tirou milhões da pobreza. Tirou milhões de reais da pobreza para dar para os ricos. Porque quem mais foi financiado no governo petista foram banqueiros, mega empresários, enquanto o pobre continuou pobre. Isso se não piorou a sua renda. Porque, para Lula, é interessante que o pobre ele fique cada vez mais dependente de auxílios como Bolsa Família, porque cada vez que um pobre fica dependente do Estado, isso torna o Estado mais forte. É aquele que dá a solução para o seu problema. Então tá aí a estratégia do PT. Espero que próximo ano, né, a população vote de forma consciente, se é que podemos confiar nessas urnas que estão aí, né? Bom, acho que fechou nesse comentário, né? Realmente o que vocês falaram aí complementa bem que a gente tem que saber, tem que dizer, né, em relação a esse bandido. O cara que disse que tirou o povo da pobreza, não, ele tirou milhões da pobreza e deu realmente para ricos, para mega empresários, para bancos, né? Os bancos foram os que mais lucraram durante o governo Lula. E é importante lembrar também que Dilma é Lula. Quem botou Dilma na presidência da República, que fez aquele governo desastroso, foi Dilma, foi Lula que colocou Dilma lá. Lula elegeu um poste, simplesmente para poder continuar mandando. E Dilma foi que causou a maior parte do desastre que a gente viu na economia brasileira em 2014, 2015, aquele assalto à Petrobras. Quem estava lá era Dilma.
que foi Lula que elegeu. Foi Lula, se não for, Lula, ele teve a capacidade de colocar Haddad, o pior prefeito do Brasil, na época que ele foi prefeito de São Paulo, como candidato a presidente da República. Então, para vocês verem como o PT não pensa no Brasil, PT e Lula só pensam em poder.